Olá, eu sou Eduarda Medeiros. Começa agora o programa Cheque Mate, temporada Universidade em Diálogos com Sociedade. O programa Cheque Mate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento Social de Comunicação da UFRN. Nesta temporada, comemoraremos os 65 anos da UFRN. Por isso, entrevistaremos em cada programa pessoas que fazem e fizeram da nossa universidade referência no Rio Grande do Norte. Hoje, quem vai apresentar o programa é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Eduarda. Para mim é um prazer estar aqui com vocês em mais uma temporada do Cheque Mate, dessa vez para a gente celebrar 65 anos da nossa universidade. Vamos saber então quem é o nosso convidado de hoje. Pedro Fiuza tem formação em radialismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialização em cinema. É sócio proprietário da Casa de Praia Filmes, na qual desempenha as funções de diretor, roteirista e produtor geral para documentários, ficções e videoclipes. Trabalha com formatos narrativos, institucionais e de curtas e longas-metragens. Já dirigiu publicidades e peças de teatro. Os filmes Sideral de 2021 e Vai Melhorar de 2020, realizados pela Casa de Praia Filmes, foram destaque no Brasil e no mundo. O filme Vai Melhorar, dirigido por ele, conquistou pelo menos 30 prêmios nacionais e internacionais. Também atingiu o número de mais de 50 festivais em todo o mundo. Pedro Fiuza, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no programa Cheque Mate. Obrigado, é uma honra estar aqui, na verdade, então estou muito feliz. A gente que está feliz com a sua presença. Bom, para me ajudar a fazer essa entrevista, eu tenho aqui os estudantes dos cursos de Comunicação Social da UFRN. Hoje, todos estudantes do curso de Jornalismo. São eles Eduarda Medeiros, Lucas Aguiar, Vinícius Ferreira e Malu Machado. Pedro, vamos começar do início. A gente está aqui celebrando a UFRN, né, os 65 anos. Você foi aluno da nossa universidade. Hoje é um cineasta, produtor, enfim, é bastante conhecido já no estado e no Brasil. Eu queria que você falasse do início lá. Por que você escolheu fazer radialismo? Você já queria trabalhar nessa área? Como é que foi o curso também? Perfeito. Eu queria muito fazer cinema, né? Assim, eu acho que desde da minha adolescência era a minha maior vontade era fazer cinema. E nós não tínhamos, hoje nós temos o curso de audiovisual, que tem uma proximidade maior, mas não existia nem aqui, nem fora. Na UNP depois veio a existir o curso de cinema. E o curso de audiovisual foi até uma indicação eu pensei em fazer fora, né, em outro estado, cinema. E a minha mãe, que trabalhou aqui na TVU, ela falou assim, o radialismo talvez tenha todas as características que você quer. Então, assim, foi aonde eu vim depois, né, fiz o vestibular na época e passei para radialismo e senti que era justamente um lugar onde dava para trilhar esse caminho e essa vontade de fazer cinema e outras realizações audiovisual. A gente vai falar muito desse assunto, mas vamos à primeira pergunta dos nossos estudantes. Sim. Quem vai fazer é Malu Machado. O curso de radialismo ele migrou para audiovisual em 2017. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa mudança, o que ela significa. Eu acho que essa mudança tem muito a ver com o que a cidade quer, né, de curso, assim, o que a cidade demanda, o que o Rio Grande do Norte, inclusive, demanda da sua vontade de trabalhar com audiovisual, com comunicação, com cinema, né? Então, assim, eu acho que é muito latente, inclusive, que o Rio Grande do Norte é apaixonado pelo audiovisual. Então, eles ter se transformado, para mim, é um caminho natural, é um caminho que tem a ver com a demanda da população, né, que tem a ver com a vontade de trabalhar nessa área, que tem a ver com o aprimoramento e o crescimento do mercado dentro dessa área. Então, para mim, é um caminho natural e muito bem-vindo de ter feito essa transformação. Agora, quem faz a pergunta é Vinícius Ferreira. Pedro, que desafios você se deparou na sua carreira de audiovisual aqui no Rio Grande do Norte? Eu me deparei, eu acho que, com duas questões que eu acho que eu penso hoje, eu penso hoje em dia, né? Que são dois Is, investimento e imaginário da sociedade. Eu acho que falta muito um investimento do setor privado, do setor público também, né, em forma de políticas públicas, para transformarem essa profissão, né, de trabalho na cultura, de trabalho na comunicação, de trabalho no audiovisual, uma profissão mais estável. Quando isso acontecer, o mercado
naturalmente vai crescer, as pessoas, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Nós somos artistas, mas nós somos trabalhadores também. Quando a sociedade entender esse trabalho como uma profissão tão importante quanto todas as outras profissões, aí a gente começa a pegar esse investimento e ele se transforma também nesse imaginário de a gente entender essa importância, a gente enxergar, na verdade, né? Porque a importância já existe do trabalho da cultura, do trabalho do audiovisual, do trabalho da arte na sociedade. Então, eu enxergo hoje em dia esses dois grandes desafios. É a gente ter investimentos mais adequados à altura do que a gente já produz artisticamente, tecnicamente e criativamente. Acho que a gente tem que ter proporcionalmente também um investimento a essa altura. Então, a partir de políticas públicas que também vai influenciar, né, no investimento privado, e aí a sociedade vai enxergar mais claramente a importância disso no dia a dia da gente. O audiovisual é muito importante, não tem como você pensar a sociedade contemporânea de hoje em dia sem o audiovisual. E aí a gente vai enxergar isso como profissão e vai naturalizar de uma forma melhor, ou seja, vai retornar a pensar que as pessoas que trabalham nessa área têm um valor muito grande na sociedade. Pedro, ainda nesse aspecto, é muito comum aqui no Rio Grande do Norte que os profissionais que têm o sonho de trabalhar com cinema, que é o seu caso, como você falou aqui, migrem para a publicidade, para dirigir VTs comerciais, campanhas publicitárias. Isso é meio que quase que um caminho natural aqui no nosso estado por conta, eu acho que, do mercado, né? Sim. Você vê algum problema nisso? Você acha que a indústria do cinema no Brasil como um todo precisa desenvolver mais para abrir esses espaços para que gente que sonha em fazer cinema possa chegar mais facilmente nessa área, desenvolver esse tipo de trabalho? Olha, eu não vejo um problema das pessoas, na verdade, escolherem qual espaço do audiovisual elas querem ocupar. Então, assim, eu acho um caminho natural. Se você tem a pretensão de trabalhar com audiovisual e ele, por exemplo, o cinema não está desenvolvido naquele lugar, você vai trabalhar com o mais próximo que tem. Então, assim, a televisão, a publicidade são coisas tão estabelecidas na sociedade que tem muito mais postos de trabalho e mais oportunidades. Então, você pode ocupar esses postos ou, o que acontece muito, infelizmente, é você também migrar para uma outra área completamente diferente, que não é comunicação, que não é audiovisual. Isso eu acho ruim. Mas eu acho que o cinema precisa se desenvolver porque ela é um campo dentro desse audiovisual que é muito rico, né? Que mexe com dramaturgia, que mexe com narrativas, que mexe com ficção. Então eu acho que é necessário só a gente separar o que é essa pessoa que quer trabalhar com audiovisual, o que é que ela quer. Ela quer trabalhar com a comunicação, com jornalismo, né? Entendendo a sociedade a partir desse viés, a partir dos fatos, a partir do discurso objetivo, ou ela quer trabalhar a partir do viés do marketing, da publicidade, ou ela quer trabalhar a partir do viés artístico, né? Olhando a sociedade a partir de um olhar mais subjetivo. Todas essas áreas precisam existir. Então é por isso que eu acho que o cinema precisa existir na mesma proporção dessas outras, para que a gente tenha todos esses olhares, o objetivo, o subjetivo, né, dentro da interpretação da sociedade. É isso. Lucas Aguiar vai fazer a próxima pergunta. Olá, Pedro. Seja bem-vindo mais uma vez. Você esteve envolto nas discussões sobre leis de incentivo à cultura, né, como a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Estadual. Então, como você avalia a importância dessas leis para estimular o audiovisual potiguar? Perfeito, Lucas, né? Olha, quando eu era aluno, e eu acho que é muito importante a gente pensar também na esfera acadêmica, como é que os alunos e alunas que saem daqui vão entrar nos postos de trabalho. E uma das coisas que eu não percebia até, né, me formar, foi como a importância das políticas públicas, elas abrem os caminhos para o trabalho com cultura, com arte, com cinema, né? Outras áreas, como a televisão, como a publicidade, como eu falei, talvez elas já tenham alguns caminhos abertos. Mas as políticas públicas, elas são essenciais para fomentar e construir esses postos de trabalho, esse mercado de trabalho. E é muito interessante porque a gente tem essas experiências e
exemplos positivos em todos os países, né? Você tem, por exemplo, o cinema de Hollywood, que é talvez o mais usado enquanto mercado de trabalho, e é muito fácil identificar os investimentos talvez privados ali, mas existem muito dinheiro investido do setor público, né? Porque a sociedade e os gestores entendem a importância do investimento. E aí, se você pegar no nosso país, a gente entende muito facilmente a importância dos investimentos públicos na educação, na saúde. Então, eu acho que é só aplicar esse mesmo pensamento e os mesmos investimentos, proporcionalmente, logicamente, na arte, na cultura, na comunicação, para aí você gerar um mercado, para você gerar também uma profissionalização daquelas pessoas e você, com isso, você vai ter um crescimento natural, você vai ter os investimentos privados que vão acontecer. Então, acho que hoje a gente sofre um pouco desses investimentos, que eu acho que tem que partir do poder público como uma forma inicial, sabe? De você incentivar que aquela área passe a existir. Eu gosto muito de fazer uma comparação assim, muito simples, né? Pensando de como as políticas públicas fazem parte da nossa vida e às vezes a gente não lembra. Mas, por exemplo, o cinto de segurança nem sempre foi uma obrigação para os motoristas. E eu lembro que na época que virou obrigatório, muita gente reclamou. Mas, nossa, eu não gosto de usar um cinto de segurança. Hoje em dia é um assunto pacificado, né? Todo mundo sabe a importância do cinto de segurança como salva vidas. Então, é uma comparação um pouco grosseira, mas para dizer isso, que primeiro, eu acho que tem que partir do Estado mesmo um incentivo. Olha, essa área ela precisa existir, nós vamos incentivar, nós vamos investir dinheiro aqui. É assim no agronegócio, por que não pode ser assim no cinema? Então nós vamos investir para que essa área ela comece a deslanchar e aí sim, naturalmente, ela vai crescer. Eu gosto muito de fazer uma outra brincadeira de dizer o seguinte, o Estado ele não tem a obrigação de investir em filmes bons, ele tem a obrigação de investir em filmes. Eles vão ser bons com a progressão de investimento ao longo dos anos. Então, o Estado tem a obrigação de investir na cultura, assim como na educação, assim como na saúde. E aí a qualidade disso vai vir com a sociedade transformando isso para melhor. É isso aí, o papo está muito bom, a gente precisa fazer uma pausa bem rapidinha, mas a gente volta já já com o Checkmate, hoje recebendo Pedro Fiuza. Estamos de volta com o programa Checkmate, hoje recebendo o diretor e roteirista Pedro Fiuza. Pedro, você fundou, né, um dos fundadores da Casa de Praia Filmes, e eu queria iniciar esse bloco falando muito dessa perspectiva do empreendedorismo também. Chegou um momento ali da sua carreira que você sentiu que precisava abrir essa empresa, abrir sua própria produtora? Eu acho que isso tem muito a ver com as outras coisas que a gente já conversou. Primeiro, porque eu acho que a Casa da Praia não poderia existir se não existisse a UFRN, o curso de radialismo. Porque ela foi montada por mim, por Vitor Bezerra e por Bruno Sarmento, que eram uns companheiros da mesma turma de radialismo. E aí tem a ver também com a outra coisa que a gente conversou. Porque quando a gente se forma, o nosso sonho era trabalhar com audiovisual, assim, fazendo clipe, fazendo cinema, fazendo publicidade, fazendo tudo. Porém, a gente se deparou com um dilema. Era muito difícil você, por exemplo, fazer cinema dentro das produtoras que já existiam, porque naturalmente elas trabalhavam com outro ramo, né, que era a publicidade. Então, assim, que normalmente ela contrata mais as funções técnicas de editor, de câmera. E nós queríamos ser diretores, ser roteiristas. E por outro lado, nós não queríamos abrir uma empresa, não queríamos ser empresários. Mas a resolução desse dilema foi, realmente nós temos que abrir uma produtora para que a gente comece aos poucos fazer o que a gente gostaria de fazer. Casou também com políticas públicas, né, porque foi uma época que as políticas da Ancine começaram a dar muito certo no país inteiro, então a gente começou a pensar assim, bom, então é por aí que a gente vai seguir, porque nós queremos fazer conteúdo e teve um boom de produtoras de conteúdo no Brasil inteiro, para que a gente pudesse, enfim, fazer o que a gente queria. Então, passamos pela publicidade, por documentários institucionais. Em 2011 nós abrimos, né, nós fundamos a empresa, e em 2016 nós fizemos o primeiro produto
de ficção, autoral, né, de conteúdo, e estamos até hoje nesse caminho. A gente vai falar desse caminho na próxima pergunta, que quem vai fazer é Eduarda Medeiros. A Casa da Praia atuou na produção do curta Sideral, que foi a diversos festivais, inclusive emplacou no Oscar. Qual foi o papel da sua produtora na produção desse curta e como você se sente em relação a isso? O papel foi todo, todos. Não, porque veja, na produção de cinema você pode ter uma ou mais empresas atuando, né? Sendo produtoras, coprodutoras, produtoras associadas. E a gente já atuou assim em papéis minoritários em outros projetos. Eu brinco nesse caso porque nesse realmente foi um projeto que ele surge em Natal, né? Com Carlos II, que é nosso companheiro e amigo, né? De vários projetos, assim. Então ele surge com o Carlos, ele traz, mais uma vez, já era o segundo projeto que ele trazia para nós produzirmos juntos. Então, só que dessa vez o projeto ele nasceu em Natal, numa concepção artística, né, e criativa, e a gente executou ele todo aqui, né? A gente pensou, o roteiro de Sideral ele tem a ver com a cultura potiguar, ele tem a ver com as nossas manifestações das mais subjetivas, como o sotaque, como a geografia, né? Porque ele é filmado em Parnamirim, em Ceará-Mirim, a gente mostra a base aérea, transforma isso, claro, num verniz da ficção. E aí, mas assim, nós atuamos fazendo toda a parte de produção, né? Como uma produtora faz quando recebe esse projeto. Como é que a gente executa todas as ideias criativas criadas pelo diretor e pelo roteirista, que nesse caso era Carlos. Então a gente foi procurar financiar, por exemplo, com a Lei Aldir Blanc, mais uma vez políticas públicas. A gente procurou toda uma mão de obra local, como não poderia deixar de ser, mas assim, pensando nesse filme, quem é que tem mais a ver para executar essa função nesse filme específico? E aí depois disso, Eduardo, a gente, né, vai fazer a pós-produção do filme. É nesse momento em que a gente chama a nossa parceira, a nossa coprodutora parceira, que é a Levalset, que é uma coprodutora francesa, para entrar no projeto. Nós convidamos e eles toparam, então a gente fez a pós-produção na França, tecnicamente, mas com todas as decisões criativas feitas por Carlos e por nós daqui do Brasil. E hoje em dia nós somos, né, nós temos o patrimônio da obra, nós somos a produtora patrimonial junto com as nossas outras produtoras da obra. Então, sinceramente, eu me sinto muito orgulhoso, assim, porque eu não acho que seja um trabalho individual, nem meu, nem de Mariana, que é a produtora junto comigo da Casa da Praia, nem da produtora francesa, nem só de Carlos, mas de todo mundo. E eu acho que é um patrimônio também nosso enquanto povo, enquanto, né, potiguares. Porque, por exemplo, ele transforma o Rio Grande do Norte no 5º estado a ter concorrido em todas as edições, as 74 edições do Festival de Cannes. Então só tem 5 estados que concorreram à Palma de Ouro, né? Então você tem Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Norte, né? E nós não somos o 5º maior estado do país. Coloca a gente também numa situação inédita de ter chegado numa shortlist do Oscar. Aí é quando a gente volta à questão do imaginário, porque isso vai trazendo, pelo menos eu acredito, a curto, a médio ou a longo prazo, mas isso vai fortalecendo a área, o próprio curso do audiovisual, onde Carlos II é professor, e vai trazendo uma autoestima para quem quer trabalhar nisso. Pedro, um outro filme seu, o Vai Melhorar, ele também recebeu diversos prêmios. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra e se você esperava esse sucesso todo. Eu gosto muito disso. Sabe o que eu acho interessante? Porque tem a ver também com tudo que a gente falou. Porque é um filme que, na ficção, retrata a produção de publicidade, no caso, a publicidade de campanhas políticas, né? Só que eu acho que fora das telas representa muito o nosso audiovisual. Por quê? Quando você tem muitos profissionais que, na falta de uma possibilidade de fazer filme, de fazer cinema numa época, faz muito campanha política. Então, eu escutei muitas histórias, eu mesmo trabalhei em uma campanha política, mas escutei muitas histórias de colegas. Então, assim, colegas que
adorariam estar fazendo cinema em tempo integral, mas às vezes não rola, e aí você vai fazer publicidade, vai fazer campanha política e vai atuar muitas vezes em campanhas que você não acredita ideologicamente. E aí, para mim, me parece que esse dilema entre eu quero fazer cinema, eu tenho uma ideologia, mas eu vou trabalhar aqui para pagar meus boletos numa campanha, isso eu sei que é muito cruel, mas é muito rico em material para a arte. E aí eu quis falar sobre isso, sobre uma apresentadora, né, chamada Luísa, que está numa campanha política em alguma cidade do Nordeste, porque aí o sotaque dela é do Sudeste, é um sotaque sudestino, mas que isso traz credibilidade, né, esse imaginário nada a ver que a gente tem, enfim. E aí, e pela segurança também dela, ser uma pessoa de fora. E aí a solidão dela, o contato com a família que está longe, a coisa de querer ir embora, mas não poder porque está aqui ganhando dinheiro. Eu acho que são todas as histórias que eu escutava e que eu queria colocar na arte para ver se a gente transformava, pelo menos na arte, em alguma coisa. A gente sempre deseja o sucesso, né? A gente sempre traça uma estratégia, mas a gente não tem como saber se vai dar certo. Então, a gente espera por um lado, mas a gente também fica surpreso. Assim, era o meu primeiro filme saindo da universidade. Depois que eu saí da universidade, eu produzi vários, mas esse era o primeiro que eu estava escrevendo e dirigindo. Então, assim, eu acho que ele ganhou muitos espaços que a gente não esperava, isso sim. Acho que foi o primeiro filme potiguar de 24 anos do CinePE, né? Acho que foi o primeiro filme que ganhou 2 prêmios no Festival Kinofórum, que é um festival super importante de São Paulo, de curtas-metragens. Foi o primeiro filme potiguar, se eu não me engano, também a ser indicado no primeiro semestre no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Então, eu acho que era uma história que o país gostou, né, de ver. Então, eu fico também muito feliz com isso. Pedro, ainda nessa perspectiva de prêmios, eu queria que você falasse muito rapidamente da sua experiência também de juntar o audiovisual com o teatro. Sim. Porque você, junto com o Grupo Teatro Carmim, participou ali dos espetáculos Jaci e a Invenção do Nordeste, que são premiados também, tem um reconhecimento muito bacana. Então, como é que foi você chegar junto e participar também do processo criativo e de juntar, né, o audiovisual ao teatro? Quando nós montamos a Casa da Praia, passamos um tempo fazendo publicidade, depois a gente decidiu que a gente não ia mais fazer publicidade, eu queria fazer cinema e não existia política pública nesse momento para fazer cinema. Mas eu queria trabalhar com ficção, eu queria trabalhar com atores, eu queria trabalhar com personagens. Era dessa forma que eu queria ver a sociedade. Então eu decidi, eu não quero voltar para a publicidade, eu não quero fazer esse caminho que eu já falei antes. E aí eu fui para o teatro. Era no teatro que eu me sentia que eu tinha que ir para aprender essas coisas. Então eu cheguei como um aprendiz. Eu digo que o teatro me formou enquanto um trabalhador da cultura. Então eu não tenho a formação formal do teatro, mas foi lá onde a gente foi experimentando. E nessas experimentações, no meu contato, por exemplo, com o Grupo Carmim, é que a gente decidia, a gente enxergava o que a gente queria fazer fazendo. Então, acho que nem um grupo, nem eu sabia como é que a gente ia conectar teatro e cinema. Mas a gente, nos ensaios, a gente, num processo de montagem de 1, depois 2, depois 3 espetáculos, é que a gente viu como é que a gente poderia fazer essa conexão. E a gente cunhou até um termo que chama dramaturgia audiovisual no teatro, né? Que é um termo de como você utilizar o audiovisual no teatro, mas não de um jeito coadjuvante, né? Não como um acessório, não apenas como uma imagem. O que é que essa imagem diz? Que história ela conta? Então, esse foi um trabalho que a gente foi gerando junto nesses anos de caminhada teatral. É isso. Vinícius Ferreira vai fazer a próxima pergunta. Pedro, como você descreve o cenário audiovisual aqui do nosso estado? Olha, eu não posso ser mais entusiasta do que eu sou do ponto de vista de uma produção artística, de uma produção estética e de uma produção criativa. Eu acho que, sinceramente, Vinícius, que a gente não deve mais nada. A gente tem tudo. A gente tem as boas ideias, nós temos boas referências, nós hoje temos bons exemplos do que funciona e do que não funciona. Quando você tem anos das pessoas fazendo esses filmes, elas adquirem essa experiência e aí o que eu vejo que falta é, de novo, a questão do investimento. Então, assim, eu acho que a gente galgou um degrau e agora a gente precisa de um novo degrau construído para a gente subir, porque nós vamos subir.
Se esse degrau estiver lá, nós vamos. Quando ele não está, a gente ajuda a construir. Mas eu acho que um caminho natural, para ser mais objetivo na sua pergunta, é que agora a gente transicione entre uma produção de curtas-metragens, para quem já começou nesse formato, para a gente passar a fazer longas-metragens e para fazer obras seriadas, né, para fazer séries. E quem está começando, ingressa no curta-metragem e vai galgando esse caminho. Se isso não for feito, a gente vai ter um esvaziamento de novo da área, porque você vai ter excelentes profissionais, porque o nosso cinema não começou agora. Nós temos o Jussara Queiroz, nós temos o diretor de Boi de Prata, né, Augusto Ribeiro Júnior, perdão, quase esqueci o nome dele, né, que fizeram cinema, mas que não são lembrados hoje em dia, porque eram excelentes profissionais, artistas, que se você não investe no decorrer dessas carreiras, essas pessoas elas vão ser esquecidas, isso não pode acontecer, essas pessoas e essas obras. Então, assim, eu luto muito para que nenhuma geração do cinema potiguar seja esquecido, do audiovisual potiguar seja esquecido. Pedro, em 2022, a produtora Casa de Praia realizou um treinamento para jovens roteiristas. Você acredita que essa atitude apoia o audiovisual local para esses jovens roteiristas? É um incentivo? Eu acredito demais nisso. Lucas, eu acho que nós somos seres políticos, querendo ou não. Então, assim, não dá para trabalhar só com cinema achando que você vai sair de casa, né, fazer um filme, ganhar o seu dinheiro ou não e voltar para casa. Isso não influencia na sociedade, nem a sociedade influencia em você. Então, acreditando, né, na qualidade que nós já temos, nas ideias que nós já temos, é que a gente pensou assim, bom, então nós precisamos também devolver para a sociedade, nós precisamos criar oportunidades. Então, nesse sentido, a gente traz um formato que já existe no mundo inteiro, que é de lab, que é de laboratório, né, onde você vai pegar essas ideias e desenvolver. E esse foi um projeto que a gente tem muito, assim, felicidade em ter feito, porque era um projeto para Grande Natal, para jovens roteiristas, né, que não tivesse, aliás, era muito importante que não tivesse uma formação, não fosse roteirista profissional, porque a gente queria fornecer com bolsas, inclusive durante 6 meses, nós queríamos fornecer uma oportunidade desses filmes e desses roteiristas, né, principalmente, saberem o que é trabalhar com cinema e ganhar por isso, ganhar justamente por isso. E tem um resultado prático que a gente não esperava que fosse tão rápido. 3 desses projetos, que estavam dos 16, 3 desses projetos vão virar filme num edital, chamado, né, o edital Cine Natal aqui da Prefeitura, e passaram em 1º, 2º e 3º lugar. Assim. Então a gente não esperava um resultado objetivo tão rápido. E aí, esse ano nós estamos fazendo novamente, agora para longas metragens, todo o Nordeste, e chama Casa da Praia Lab Outros Nordestes, porque a gente quer, além de fornecer essa oportunidade prática, né, do ofício de trabalho como roteirista, mas nós queremos modificar, construir novos imaginários para o Nordeste nesse século, para avançar e sair dos clichês do que é um filme no Nordeste, né, que a gente construiu na história, agora a gente quer construir outros Nordestes. É isso, reinventar o Nordeste. Com certeza, reinventar. Pedro Fiuso, o papo está muito bom, mas o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela presença, por ter vindo aqui no Checkmate. Muito mais sucesso e volte sempre. Ranieri, a honra, sinceramente, é toda minha, porque saí da universidade, estive nesse estúdio algumas vezes e voltar para ele é sempre uma honra. Muito obrigado. Obrigado aos alunos aqui dos cursos de comunicação social, do curso, né? Porque hoje temos apenas jornalismo. Muito obrigado. E obrigado a você que esteve com a gente em mais uma edição do programa Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.